Bom dia, meus alunos! Vamos começar mais uma aula. É a quarta aula do segundo bimestre. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, um lápis e uma borracha para acompanhar, de preferência. E prestem muita atenção porque o vídeo de hoje é longo. Temos bastante conteúdo para ver. Os conteúdos são plano cartesiano, distância entre dois pontos e ponto médio de um segmento de reta. Vocês vão encontrar esses conteúdos das páginas 30 a 40 do livro didático de vocês. Para começarmos, nós vamos falar sobre o plano cartesiano na página 30. Vocês devem lembrar o que é um plano cartesiano. Vocês já tiveram esse conteúdo no 8º ano, no 7º ano também. O plano cartesiano ele é um sistema de localização de pontos usado em diversos contextos, como na elaboração de gráficos, planejamento de construções, plantas arquitetônicas, serviços de GPS, entre outros serviços. O plano cartesiano consiste, como que ele é formado? Ele é formado por duas retas perpendiculares, lembrando que retas perpendiculares são retas que se cruzam, formando ângulos de 90 graus, tá? E essas duas retas perpendiculares nós chamamos de eixos cartesianos. O eixo horizontal, deitado, é o eixo das abscissas, representado pela letra X. O eixo vertical é o eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas. E esses eixos dividem o plano em 4 partes, que a gente denomina quadrantes. Então, tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No exemplo que nós vamos ver, nós temos o ponto P de coordenadas. Quando eu tenho os dois valores de x e y, eu chamo de coordenadas, certo? Então, as coordenadas do ponto P são 4 e 3. O que isso significa? Que o x é igual a 4 e que o y é igual a 3. E que no encontro dessas retas pontilhadas, eu vou ter o ponto P, indicado por P, 4 e 3. Vamos ver aqui no gráfico, então, para lembrar. Aqui nós temos os eixo do X, na horizontal, o eixo Y na vertical, ok? Aqui nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, seguindo a ordem anti-horária, o sentido anti-horário, tá? E o ponto P que a professora acabou de falar está aqui. Eu estou representando aqui, o ponto P, certo? No eixo horizontal, ele está na direção do 4, então a abscissa dele é o 4. E no eixo vertical, que é o Y, ele está na direção do 3. Então, portanto, a ordenada dele é o 3. Então, as coordenadas são 4 e 3. Sempre, primeiramente, o X e, em segundo, o Y. Sempre vamos falar os pontos assim, tá? X primeiro e Y por segundo. Agora vocês vão pegar a atividade no livro de vocês para nós entendermos um pouquinho mais sobre como marcar os pontos, localizar os pontos no plano cartesiano. Essa atividade está na página 30 do livro de vocês, né? O plano já está montado, vocês vão marcar os pontos A, B, C, D, E, F e G. Lembrando que no plano cartesiano, eu quero que vocês prestem atenção. Do lado direito, aqui no eixo das abscissas, que é o eixo X, nós temos os valores positivos. Do lado esquerdo, para cá, nós temos os valores negativos. O encontro dessas duas retas, desses dois eixos, nós temos a origem, que é o 0, ok? Então, é o ponto 0, 0, que é a origem do sistema cartesiano, do plano cartesiano. Cada quadradinho vai marcar um valor de 1 em 1, certo? E a distância entre esses valores tem que ser sempre iguais. Então, quando vocês forem fazer, por exemplo, um gráfico no caderno, a distância entre os números tem que ser iguais.
Em todos eles, tanto na horizontal quanto na vertical, tem que ser igual, senão o gráfico nunca vai sair corretamente. E lembrando que gráfico a gente sempre faz a lápis, ok? Então, vocês vão marcar a lápis esses pontos aí, ó. O ponto A está aqui, ó, que tem as coordenadas 4 para o X e 7 para o Y, ó. Então, você com a régua, você vai tracejar uma linha vertical na reta do 4 até chegar na direção do 7. E vai traçar uma linha horizontal a partir do 7 até chegar na direção do 4. No encontro dessas duas retas, você vai marcar o ponto A. O ponto B, nós temos as coordenadas 8 para o X, tá aqui o 8, ó, tá vendo? E você vai descer até o menos 9 no eixo do Y, aqui, ó, para formar o ponto B. O ponto C, nós temos menos 2 para o X e o 2 positivo no Y, para cima, formando o ponto C ali, ó. O ponto D, cadê o ponto D? Tá aqui, ó. Ele é o encontro do 5 negativo do X com o 4 negativo do Y. O ponto E, 6 positivo do X com o 4 positivo no Y. Portanto, forma ali, ó, um ponto no primeiro quadrante, tá? O ponto F é menos 9, aqui é o menos 9, ó, no eixo do X, que liga com o 9 positivo do Y, ó. Formamos o ponto F no segundo quadrante. E o ponto G, né, é 0 e 0, ou seja, ele tá na origem, aqui, ó, na origem do plano cartesiano. Então, você vai marcar no encontro dessas duas retas, no encontro do eixo do X com o eixo do Y. Aí, você vai marcar o ponto G. Então, o gráfico vai ficar desta forma, o plano cartesiano vai ficar com esses pontos marcados desta forma, ó. No primeiro quadrante, nós temos os pontos A e F. Opa! Não é F, é o E, desculpe. A professora não tá enxergando direito. No segundo quadrante, nós temos o ponto F, nós temos o ponto C. No terceiro quadrante, nós temos o ponto D. E no quarto quadrante, o ponto B. Certo? Então, são 7 pontos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando o último, que é o G, que tá aqui, ó, no encontro dos dois eixos, ok? Agora, na página 31, vocês vão aprender sobre a distância entre dois pontos. Esse conteúdo tá entre as páginas 31 e 37 do livro de vocês. O que é a distância entre dois pontos? É o comprimento da linha reta que liga esses dois pontos. Então, vejam aqui o segmento de reta AB. Ele tem os pontos A e os pontos B. Eu digo que a distância entre esses dois pontos é o comprimento desta reta, certo? E eu indico como que eu indico? Desta forma aqui, ó. D minúsculo, entre parênteses, A e B. Significa a distância entre os pontos A e B. Como que eu vou calcular ou como que eu vou determinar essa distância? Vamos observar alguns pontos em um plano cartesiano identificados por suas coordenadas. Está lá na página 31 do livro de vocês, tá? Esse é o gráfico, ó. Nós temos o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G e ponto H. A cada dois pontos, nós estamos formando um segmento de reta e cada segmento de reta está indicado por uma cor diferente ali. Notem que o segmento de reta AB é o segmento formado pelos pontos que vão da letra A até o ponto B. A distância entre esses dois pontos é isso aqui, ó. No gráfico, eu posso observar contando os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 quadradinhos de distância. Então, a distância entre os pontos A e B é 5. Mas se eu não tenho gráfico
Como que eu faço para calcular? Aí é que tá. Vamos observar como faz para calcular essa distância. Ó, de novo o gráfico. E vamos observar, então, esse segmento de reta AB. Ele é vertical, né? Ele está de pé, paralelo ao eixo Y, certo? E as abscissas dos dois pontos, ou seja, o valor de x dos dois pontos, são iguais. É 1 e 1, ó. O ponto A é 1 e 6. O ponto B é 1 e 1. Então, a distância entre eles pode ser calculada pela diferença entre as ordenadas, ou seja, pela diferença dos valores do y. Vamos ver aqui, ó. Coordenadas do ponto A, 1 e 6. Coordenadas do ponto B, 1 e 1. O valor do x do A é 1 e o valor do B é 1 também. Quando os valores das abscissas são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância entre esses dois pontos através da diferença entre os valores de y. Ó, distância de A e B igual a 6 menos 1. Ou seja, eu peguei os valores de y e diminuí. 6 menos 1 é igual a 5. Sempre pegando o maior menos o menor, lógico, né? Agora, vamos observar o ponto G, os pontos G e H. O ponto G tem a coordenada menos 2 e menos 2. Certo? Vocês vão observar esse ponto aqui, ó. Esse segmento de reta tá aqui, ó. O ponto G e o ponto H, ó. Tá? Então, o ponto H é formado pelas coordenadas 3 e menos 2. O que tem de igual nesse caso? As ordenadas, que são os valores de y dos dois pontos, tá? Então, eles formam esse segmento, os pontos G e H formam esse segmento de reta, GH, que está na horizontal, paralelo ao eixo X. Nesse caso, as ordenadas, que são iguais, né? Nós vamos calcular, então, a distância entre dois pontos pela diferença entre as abscissas, ou seja, nós vamos pegar os valores de x e vamos subtrair. Então, eu vou escrever ali, distância de GH é igual a 3 menos 2. Por que 3? 3 é o valor do x, do H, menos o menos 2, que é do G. Ou seja, esse menos 2 está entre parênteses para eu não ter dois sinais juntos, ó. Dois sinais de menos. Então, lembrando que quando eu tenho um sinal de menos fora do parênteses e outro dentro do parênteses, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um jogo de sinal. Então, ele vai ficar 3 mais 2, porque menos com menos dá mais. Então, a distância entre GH vai ser 3 menos 2, igual a 3 mais 2, igual a 5. E isso fica fácil de observar aqui no gráfico, porque é só contar os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Então, eu estou comprovando geometricamente que, algebricamente, o cálculo está correto. Dessa mesma forma, vocês vão calcular a distância entre os pontos C e D e E e F, observando o gráfico, tá? Lá na página 31. Continuando, nesse caso, a gente calculou a distância entre dois pontos de segmentos de reta que estão nas posições vertical e horizontal, né? O segmento de reta AB estava na vertical e o segmento de reta GH estava na horizontal. Então, foi fácil de calcular, porque a gente observa o que tem de igual e subtrai os que são diferentes. Se as abscissas são iguais, eu vou diminuir as ordenadas. Se as ordenadas são iguais, eu vou diminuir as abscissas. Lembrando que a abscissa é os valores de x e ordenadas são os valores de y, ok? Então, lá na página 32 agora, vocês têm um gráfico, que é esse que está aqui na imagem. O segmento de reta, ali no caso, está destacado na cor vermelha, ou rosa, né? Não sei. Ali, no caso, é o segmento de reta PQ, que vai do ponto P ao ponto Q, certo? O ponto P tem as coordenadas 1 e 5,
ou seja, x igual a 1 e y igual a 5. E o ponto Q tem as coordenadas 5 e 2. X igual a 5 e y igual a 2. Eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. O que nós podemos fazer nesse caso? Ali nesse caso foi formado um triângulo retângulo. Notem que tem, né, um ângulo reto ali, formado no ponto R. E aí, nós temos a distância entre P e R, que é 3, e a distância entre R e Q, que é 4. Se eu tenho um triângulo retângulo, tenho duas medidas de lados, e falta a medida de um terceiro lado, o que a gente aplica? Conteúdo desse bimestre que a gente já viu. Ó, vamos determinar a distância entre esses dois pontos, cuja posição não é vertical nem horizontal. Ele não está nem na vertical nem na horizontal, ele está inclinado, né? Então, formou-se um triângulo retângulo. O que a gente lembra? Teorema de Pitágoras. Toda vez que eu tenho dois lados de um triângulo retângulo e quero descobrir o terceiro lado, eu sempre vou aplicar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa A é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Então, eu tenho ali, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a distância entre os dois pontos, P e Q. Então, eu vou representar pela letra D. Então, eu substituí o A por D de distância. D ao quadrado igual. O B e o C são os dois catetos, que no caso são 3 e 4. Então, eu substituí ali. 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Calculando as potências, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, ficou D ao quadrado igual a 9 mais 16. Certo? Então, D ao quadrado é igual a 25. O D, então, vai ser igual a raiz quadrada de 25, porque quando eu tenho uma potência, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Tá? Então, no caso de potências elevada ao quadrado, o contrário é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5, ou seja, a distância entre os pontos P e Q é igual a 5. Lá na página 32 também, nós temos essa apresentação, né, de um triângulo retângulo e mostrando que a distância vai ser calculada através do Teorema de Pitágoras. Nós temos agora, no caso da página 33, tá pedindo para vocês marcarem os pontos A, 2 e 4, B, 5 e 5, C, menos 1 e menos 2, e D, menos 4 e 2 no plano cartesiano. E tá pedindo para calcular a distância entre os pontos A e B, C e D e A e C, né? Ele quer a distância entre esses pontos aí. Vocês já estão vendo que tá pronto aqui, ó, o ponto A, né? Tá aqui, ó, 2 e 4. O ponto B, 5 e 5. O ponto C, menos 1 e menos 2, tá aqui, ó. E o ponto D, menos 4 e 2. Então, tem os 4 pontos ali. Ele pede para vocês calcularem a distância entre os pontos A e B. Então, vamos lá ver como é que vai ficar esse cálculo. A distância entre A e B, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. Tá? Por que Teorema de Pitágoras? Olhem lá, vamos voltar lá no gráfico. Ai, Jesus, volta lá. Eu não acredito que eu vou ter que gravar tudo de novo. Não, vamos voltar. Vamos voltar aqui, ó. A e B. Formou um triângulo retângulo. E lá você vai colocar a distância entre A e B ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se você observar no desenho que a professora colocou aqui, ó. Ó. Aqui formou-se um triângulo retângulo, ó. Tá vendo? E onde o A e o B formam uma reta, né? E daí, essa reta é a hipotenusa.
Então, você vai aplicar o Teorema de Pitágoras ali. No caso da distância entre C e D, vou destacar aqui, entre C, né? Entre C e D, ó. Eu também tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Notem. Onde C e D é a hipotenusa também. Tá? E a distância entre A e C, ó, formou-se outro triângulo aqui, ó. E aí, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular essas três distâncias. Lembrando que eu tenho que ver qual que é a medida dos catetos, né? Vamos ver por partes, ó. Lá no triângulo que se formou entre a distância entre os pontos A e B, ó. A hipotenusa, que é o A e B que eu não sei, vai ficar D ao quadrado. Um dos catetos vai ser 1 e o outro cateto vai ser 3, ó. Certo? Na distância entre C e D, vamos destacar aqui de novo. Opa, não deu certo aqui, peraí. A distância entre C e D, ó. Entre A e C, desculpe. Entre A e C, eu tenho aqui que a hipotenusa é o A e o C, é o segmento de reta AC. Um dos catetos vai ser 3, aqui, ó, porque tem 3 quadradinhos de distância. E o outro cateto é esse aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso? Ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no cálculo do livro está errado. Depois a gente vai ver isso. Por que que deu aqui errado? Mas tudo bem. Depois eu faço uma correção desse exercício para vocês. Eu vou pular essa parte aqui porque eu tenho que analisar, tá? E no caso... Ah, não, tá certo. 6 ao quadrado, tá certo. Eu tava olhando errado aqui. Então, vocês vão calcular, através do Teorema de Pitágoras, a distância entre os pontos A e C. E depois, vocês vão calcular também a distância entre C e D, aqui, ó, né? Também aplicando o Teorema de Pitágoras, vai ficar da seguinte forma. Vamos lá para a próxima página para ver. Aqui, ó, A e B. Eu vou substituir distância entre A e B ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resolvendo 9 mais 1 dá 10, vai ficar a raiz de 10 mesmo, em forma de raiz, porque raiz de 10 não é exata. Então, deixa assim mesmo e não tem como fatorar também. C e D, vai ficar lá, a distância entre C e D ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 dá 25, então a distância ao quadrado é igual a raiz quadrada de 25, que dá 5. A distância entre A e C vai ser AC ao quadrado, distância entre A e C ao quadrado, igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Distância entre A e C ao quadrado é igual a 9 mais 36, tá? 9 mais 36 dá 45. Fatorando 45, vai ficar 3 raiz de 5 no caso. Ok? E daí, com base nisso, vocês vão fazer os exercícios propostos na apostila, que depois eu vou deixar lá na plataforma do Positivo 1. Agora, nós vamos para a página 38 a 40, que fala sobre o ponto médio de um segmento de reta. O ponto médio de um segmento é o ponto que divide o segmento ao meio. Então, notem nesse exemplo aqui que eu tenho o segmento AB, que vai do ponto A até o ponto B, e no meio dele foi marcado o ponto M, que é o ponto médio. A distância entre AM e MB são iguais, por isso que está destacado ali, ó, AM igual a BM. A seguir, são apresentadas algumas questões para que você compreenda como podemos fazer para obter as coordenadas do ponto médio de um segmento. Observe cada segmento a seguir e responda as questões. Então, nós temos
o ponto A e o ponto B, que está aqui no gráfico, certo? O ponto M vai ficar no meio, na metade desse segmento. Você vai marcar o ponto M lá. E daí ele está pedindo, marque na figura o ponto M, o ponto médio M do segmento AB e determine suas coordenadas. Então, quais são as coordenadas do ponto médio? Se você observar, vai ser aqui, ó, o 5 para o X e o 4 para o Y, observando no gráfico. Como que eu faço para calcular? Média aritmética das abscissas. Eu vou calcular a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Como assim? Cada ponto tem suas coordenadas, né? No caso do ponto A, as coordenadas são 2 e 4 e do B é 8 e 4, certo? Eu vou calcular a média aritmética das abscissas fazendo o quê? Somando os valores do x dos dois pontos. O x do ponto A é 2 e o x do ponto B é 8. Então, eu vou somar 2 mais 8, que dá 10, e vou dividir por 2, que vai dar 5. Então, nisso eu já tenho a abscissa do ponto médio, que é o 5. E para calcular a média aritmética das ordenadas do y, eu vou pegar os valores de y, vou somar e dividir por 2 também. No caso ali, ó, 4 mais 4, que dá 8, e eu divido por 2, que vai dar 4. Então, as coordenadas do ponto médio vão ser 5 e 4. Agora, no caso da letra B, que os pontos são C e D, o ponto C é menos 3 e 3, e o ponto D é 3 e menos 1. Ó, tá aqui no gráfico. Certo? Você vai calcular as coordenadas do ponto médio. Você vai observar 3 para o x negativo, né? 3 negativo, e 1 e 1 para o y, isso, porque é o ponto médio, né? Marcando lá no meio, na metade. A média aritmética das abscissas dos pontos A e B. Então, eu vou pegar os valores de x dos dois pontos A e B. No caso, não é A e B, é C e D, tá? Desculpe que foi um erro de digitação ali, eu copiei e esqueci de arrumar. Então, no caso, a média aritmética dos pontos C e D é você somar os valores do x, do C e do D. No caso, menos 3 mais menos 3. Também esqueci de digitar o menos lá no ponto D, tá? Então, é 3 negativo somando com 3 negativo. Quando a gente soma dois números negativos, a gente soma os números e repete o sinal. Então, fica menos 6. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Eu pego a média aritmética das ordenadas também. Ou seja, vou pegar os valores de y dos dois pontos e vou somar. Os valores são 3 e menos 1. Então, eu vou somar 3 mais menos 1. Lembrando que mais com menos dá menos. Então, fica 3 menos 1, o que vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Por isso, as coordenadas do ponto médio do segmento CD é menos 3 e 1. Na letra C, do exercício da página 38, nós temos os pontos E e F. Aí tem ali, ó, o segmento de reta, ó. Qual vai ser o ponto médio? Né? O ponto M, ali tá pedindo ponto P, né? Ponto P, e no outro era o ponto N. O ponto P ali vai ser o ponto médio do segmento EF. Você observando qual é o X e qual é o Y no gráfico, você vai chegar à conclusão que as coordenadas do ponto P são 3 para o X e 4 para o Y. Você vai determinar a média aritmética das abscissas dos pontos E e F, ou seja, você vai somar os valores do X dos dois pontos, no caso 1 e 5, e vai somar. 1 mais 5 dá 6, e 6 dividido por 2 é 3. Por que dividido por 2? Porque média aritmética, se a gente tem dois valores, a gente vai somar os dois valores e dividir por 2. E a média aritmética das ordenadas é a soma dos valores do y e dividido por 2. Então, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 dá 4, ou seja,
As coordenadas do ponto médio vão ser 13 e 4. Lá na página 39, nós temos a letra D que está perguntando: analise os resultados obtidos nos itens anteriores. O que você observa? O que a gente observou? Que a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas, dos pontos que formam o segmento, são as coordenadas do ponto médio desse segmento. Ou seja, a média aritmética do x e a média aritmética do y, o resultado dessas médias formam as coordenadas do ponto médio do segmento. Então, aqui nós temos a representação e nós temos mais um exemplo ali, ó. Tá? Determine o ponto médio do segmento de extremidades A e B. Nós não temos o gráfico, nós temos apenas o valor. O que você vai fazer? Você vai calcular a média aritmética dos valores do x, no caso, 1 e 3, média aritmética do x vai ser 1 mais 3 dividido por 2. 1 mais 3 dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, você já tem o valor do x do ponto médio. Agora, o valor do y, você vai calcular pela média aritmética dos valores do y. Quais são os valores do y? Menos 7 e menos 5. Então, você vai somar esses dois valores. Lembrando que quando eu somo dois valores negativos, o resultado fica negativo, né? No caso, menos 7 com menos 5, eu vou somar, dá menos 12. E menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Então, quais são as coordenadas do ponto médio do segmento AB? No caso, é o 2 para o x e o menos 6 para o y. Isso tem lá na página 39 do livro de vocês. Aí, de acordo com essa explicação, vocês vão resolver os exercícios propostos na plataforma do Positivo On, ok? Até mais!